Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Novamente estamos juntos, graças a Deus, para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com esse objetivo. Por isso, recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte da autoria do ilustre pastor Jefferson de Souza Silva, e que tem como título Praticando o Princípio da Honra. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a etimologia da palavra honra e sua aplicação na família, na sociedade e no corpo de Cristo, que é a igreja. Também perceber que vale a pena desenvolver uma cultura de honra e respeito aos pais, às autoridades e primordialmente a Deus. E por fim, praticar, claro. Praticar tendo como princípio de que a honra é expressa em palavras e ações. É uma bênção tanto honrar como ser honrado. Vamos continuar estudando este tema. O texto áureo desta lição está em Isaías capítulo 26, versículo 13, que leio. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só o teu nome honramos. Introdução. O princípio a ser tratado nesta lição abrange nossos relacionamentos interpessoais na família, na sociedade e na fraternidade do corpo de Cristo, que é a igreja. No entanto, antes de quaisquer dessas instâncias de relacionamento, e antes de prosseguirmos, entendamos que o princípio da honra é devido primordialmente ao Criador do céu e da terra, ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória e louvor pelos séculos dos séculos e para todos sempre. Dito isto, precisamos definir o conceito de honra, com o qual daremos continuidade ao nosso estudo. Estamos acostumados a pensar em honra apenas como respeito e obediência. Champlin, um autor teológico e evangélico, em sua obra editada em 2002, página 159, nos ajuda a entender melhor o que significa honra, quando nos leva a perceber a relação que existe entre a palavra honra e a palavra honestidade, pois tem a mesma raiz no latim, honor e honor. Com isto, procura deixar claro que a pessoa honesta e honrada, devido à nobreza de seu caráter, que inspira admiração, confiança e respeito nos demais. Deste modo, honra é o reconhecimento que se presta
a quem demonstra um comportamento virtuoso e íntegro. Partindo deste pressuposto, a honra é uma conquista e não uma imposição. Vivemos um tempo em que muitos reclamam honra para si, mas não demonstram integridade em suas ações, de modo a conquistá-la. Ou honramos porque admiramos, ou apenas respeitamos e obedecemos por obrigação, e em muitos casos, coagidos pelo medo. Em relação à honra devida ao nosso Deus, ela é fruto de intimidade com Ele. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor e o conhecermos em seu caráter santo, justo e amoroso, mais aprenderemos a honrá-lo sobre tudo e todos. Depois disto, o princípio de honrar pai e mãe, pastores e líderes, governos e autoridades se coloca num segundo plano, desde que o Senhor não seja desonrado. Vejamos como as Escrituras orientam a prática da honra na família, na sociedade e no corpo de Cristo. Vamos na divisão desta lição. Então, agora iniciamos o tópico 1, que tem como título a prática da honra na família. A palavra de Deus orienta o relacionamento familiar em todas as instâncias. Em cada uma delas, percebemos o princípio da honra como elementar para a preservação da harmonia familiar. O casal é convocado a honrar o matrimônio, conforme registrado em Hebreus capítulo 13, versículo 4. E ambos precisam trabalhar para dignificar a instituição divina do casamento, com fidelidade, pureza e temor ao Senhor. Os maridos devem honrar sua posição de maridos, amando sua esposa como Cristo amou a igreja, conforme é registrado em Efésios capítulo 5, versículo 25, tratando-a com dignidade e respeito, conforme é registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, e assumindo o seu posto de cabeça do lar, conforme é registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. As esposas devem, igualmente, honrar sua posição de esposas, tornando-se auxiliadoras e companheiras, conforme registrado em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Devem ser empreendedoras, conforme Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31, modestas e dedicadas ao Senhor, conforme registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 1. Os pais devem honrar sua posição de pais, criando os filhos no temor do Senhor, conforme é registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, orientando-os com paciência e incentivando-os sempre, conforme registrado em Colossenses capítulo 3, versículo 21. Por sua vez, os filhos se tornarão honrados se honrarem pai
e mãe, sendo obedientes a eles no temor do Senhor, conforme registrado em Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2, e Colossenses capítulo 3, versículo 20, praticando a honra. Serão honrados com vida longa e prosperidade da parte de Deus. Esta é a promessa do mandamento que está registrada em Efésios capítulo 6, versículo 3. Quando cada uma das partes age honestamente, cumprindo o papel que lhe cabe, a prática da honra se torna natural e recíproca, preservando a harmonia familiar. No entanto, a honra devido à família não deve estar acima da honra devido ao nosso Deus. O sacerdote Eli sofreu consequências desastrosas por honrar mais a seus filhos do que ao Senhor. Isto está registrado em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Preste atenção. Jesus convocou seus discípulos a amarem-no mais do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26, e alertou sobre as oposições que poderiam vir de dentro de casa, conforme registrado em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 37. O apóstolo Paulo orientou pessoas que estavam sob o risco de perderem seus casamentos por abraçarem a fé em Cristo. Encontramos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 a 16. Portanto, em casos de hostilidade e oposição à fé cristã no ambiente familiar, uma questão ética se coloca diante de nós. Neste ponto, o testemunho do irmão Mehdi, como ficou conhecido no Brasil, nos ajuda a compreender o grau de dificuldade que alguém pode enfrentar na família por abraçar a fé em Cristo. Mehdi, nascido no Marrocos, filho mais velho de um dos líderes mais influentes daquele país, renunciou ao islamismo, convertendo-se a Cristo. Perdeu sua família, seus amigos e seus direitos de cidadão, passando a viver como refugiado. Ele, contudo, celebra: ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Isso está na sua obra de Mehdi, Mehdi, edição de 2018, página 44. Aplicação para reflexão. Em nossos relacionamentos familiares, estamos exigindo honra ou nos comportando de modo a conquistá-la? Temos honrado mais ao Senhor do que aos nossos familiares? É para pensar. Vamos ao tópico 2, que tem como título A Prática da Honra na Sociedade. Nossa vida em sociedade é igualmente orientada pela Bíblia Sagrada. Nela encontramos diretrizes para o exercício de uma cidadania responsável e coerente com os princípios do Reino de Deus. Em seu comentário sobre a Carta aos Romanos, John Stott, um outro autor evangélico,
de edição de 1994, página 317, demonstra que o Senhor deseja que nossos relacionamentos em sociedade sejam transformados e ressalta a combinação entre doutrina e conduta, entre fé e comportamento. O ponto de partida é a experiência da misericórdia de Deus que nos regenera e convida a uma nova vida de consagração e adoração ao Senhor. A partir dessa mudança, nossos pensamentos e comportamentos vão sendo transformados de acordo com a vontade de Deus. Encontramos isso em Romanos, isto é, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o que se torna evidente em cada esfera de convívio social. Por isso, nas relações de trabalho, o empregado cristão honra o cargo que ocupa, sendo um melhor funcionário, comprometido com os horários e com a excelência na realização de suas tarefas, portando-se de maneira responsável e confiável, conforme Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 8. Também o prestador de serviços cristão deve honrar sua profissão, oferecendo qualidade, preço justo e observância de prazos estabelecidos. O empregador cristão honra sua posição, tratando seus funcionários com dignidade e respeito, o que envolve salário digno, recolhimento de impostos e garantia dos direitos do trabalhador, conforme registrado em Efésios capítulo 6, versículo 9. A baliza nesses relacionamentos é, igualmente, o temor do Senhor. O capítulo 13 de Romanos nos orienta sobre o tratamento honroso que devemos dispensar às autoridades instituídas na sociedade, presidentes, governadores, ministros, etc. E nos direciona em 3 aspectos. 1. Reconhecimento de que toda autoridade procede de Deus. Ele é soberano e dono de toda autoridade, mas concede provisoriamente níveis de autoridade aos homens, conforme os versos 1 e 2. Item 2. Segundo, sujeição às regras de conduta social, pois elas preservam o convívio respeitoso e ordeiro, conforme os versos 3, 4 e 5. Ponto número 3. Pagamento de tributos e impostos para a manutenção do bem comum, conforme os versos 6 e 7. É preciso lembrar que as autoridades são instituídas em todas as áreas de nossa vida social, nas escolas e faculdades, no trânsito, nos órgãos públicos, enfim, em todos os lugares onde há a participação do profissional. No entanto, quando há descaminho e corrupção na administração da autoridade concedida, somos chamados a exercer nosso papel de cidadãos, preste atenção, denunciando toda forma de opressão que degrada o ser humano,
conforme registrou o professor Aparecido Malho em sua obra, intitulada Malho, nome do autor, edição de 2021, páginas 32 a 40. Afinal, a honra devida às autoridades instituídas não deve estar acima da honra devida ao nosso Deus. Pedro e João foram corajosos em afirmar esse princípio perante o Sinédrio, conforme registrado em Atos, capítulo 4, versículo 19. A igreja recorreu ao Senhor e continuou pregando a palavra, mesmo diante das ameaças das autoridades de sua época, conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Policarpo, bispo de Esmirna, no ano 156 depois de Cristo, estava preso pelas autoridades romanas, que o instigavam dizendo: que mal há em dizer César é Senhor e oferecer incenso, salvando a sua vida? Aos 86 anos, diante de autoridades exigindo que negasse sua fé em Cristo, adorando ao imperador, preferiu honrar ao Senhor com sua própria morte. Policarpo foi queimado após sua última oração. Este trecho histórico e comovente está no livro de um autor, Tucker, Tucker, edição de 1986, página 32. Aplicação para a reflexão. E quanto a nós? Há alguma autoridade à qual dediquemos maior honra do que ao próprio Deus? Em nosso trabalho estamos honrando ao Senhor? Tópico 3. A prática da honra no corpo de Cristo. Iniciemos observando alguns princípios de autoridade espiritual que nos são apresentados na carta aos Efésios, enquanto vamos definindo de que forma a prática da honra acontece nos relacionamentos do corpo de Cristo, que é a Igreja. Primeiramente, honramos o corpo de Cristo quando nos submetemos a Cristo como autoridade máxima e cabeça da Igreja, conforme registrado em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, e capítulo 4, versículo 15. Depois, abro aspas, àqueles que ele mesmo constituiu como pastores para cooperar no aperfeiçoamento dos crentes através do exercício de seus ministérios, conforme registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 a 13. E, igualmente, abro aspas, quando nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Fecho aspas. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 21. Honramos o corpo de Cristo quando nos empenhamos por preservar a unidade que o Senhor já consumou na cruz, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 16, e versículo 4, e capítulo 4, versículo 3. Segundo o comentarista Foulkes, em 1963,
numa obra sua, a página 127, o segredo para manter uma comunhão de alegria na comunidade era a ordem e a disciplina, que vinham da submissão espontânea de uns aos outros. Além do mais, no corpo de Cristo, cada um deve honrar ao Senhor na administração correta dos dons que recebeu e no exercício fiel do ministério para o qual foi chamado, conforme registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos 10 e 11. Pois o princípio da honra no corpo de Cristo começa com a disposição de servir, considerando os outros superiores a si mesmo, conforme registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 3. A prática da honra exige que aprendamos a lição de Jesus com a bacia e a toalha, lavando os pés de cada discípulo, conforme registrado em João capítulo 13, versículos 5 a 17. Devemos também honrar aqueles que nos precederam e nos pregaram a palavra, sendo os pioneiros da fé que professamos, conforme registrado em Hebreus capítulo 13, versículos 7 a 17. Por fim, honramos o corpo de Cristo, demonstrando fidelidade doutrinária e submissão às instituições às quais pertencemos, conforme registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Isto é, em segunda carta aos Tessalonicenses. Aplicação. Estamos honrando a Cristo em nosso relacionamento como igreja? Temos tratado nossos irmãos com honra que lhe é devida? Conclusão. Percebemos que o princípio da honra é muito mais profundo do que apenas obediência e respeito. Trata-se da disposição de viver honestamente em todas as áreas da vida, de modo que a demonstração de um caráter transformado pela graça de Deus desperte admiração, respeito e confiança naqueles que estão à nossa volta. Não se trata de exigir honra, mas de dispor-se a praticá-la na família, na sociedade e no corpo de Cristo, que é a igreja. Que o Santo Espírito de Deus continue trabalhando e transformando nosso caráter, para que reflitamos cada vez mais a beleza de Cristo, a fim de que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Amém.